noite. Estou aqui. Bom, falar sobre a adolescência, né? Em tão pouco tempo é difícil. Eu estava lendo sobre, em relação ao que a doutrina espírita fala em relação à adolescência. Aqui nós temos uma parte do livro dos Espíritos, onde ele fala nesse período que é tão importante, né, da nossa vida. Todos nós já passamos, ou vamos passar ainda, né? Ou nós estamos, às vezes, na pré-adolescência. Mas a gente esquece, né? A gente esquece que a gente já foi adolescente, a gente esquece dos nossos sonhos, das nossas birras, das formas que a gente achava que estava certo, né? Mas é uma parte que começa daí a aparecer, uma parte da nossa vida que começa a aparecer nosso verdadeiro caráter. Aqui, não sei se deu para entender, quando nós somos crianças, ainda a gente tem aquele véu da inocência, né, da criança que não sabe e tal, mas quando a gente começa a se desenvolver, começa a passar dos 10, 11, 12 anos, que aí começa a se firmar o caráter, começa a se firmar, muitas vezes, coisas que vêm lá do passado, aí a gente começa a praticamente a nos revelar as tendências que a gente tinha, mas que lá na infância, às vezes, aparece, mas é travestido pela inocência. A gente deixa passar. É criança, né? Deixa, ele é assim mesmo. Tadinho, não sabe o que faz, mas são aqueles, digamos assim, aquelas deixas que nós damos, que nós, às vezes, os nossos netos, nossos filhos dão e a gente não percebe. E é da infância que a gente consegue, mais ou menos, ter uma visão do que poderá ser na adolescência. Eu trabalho com adolescentes, né, de várias idades, desde os 12 anos até os 18, 20 anos, e eu vejo muito isso na questão de como é que eles se comportam, como é que eles pensam, de que forma eles estão vendo o mundo. E eu tento trazer isso para a doutrina espírita. E aí, já que a palestra era sobre adolescentes, eu fui li um livro sobre o Divaldo. Eu dei uma olhada, né? Li uma parte dele, fui pegando alguns trechos que eu achei interessante, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Joana de Ângeles psicografou através do Divaldo, falando um pouquinho dessa parte da nossa idade que a gente hoje sempre fala, né? Os aborrecentes, adolescente é sempre complicado, adolescente sempre isso, adolescente sempre aquilo, mas a gente tem que ver que é uma parte que faz parte desse viver, desse crescer, que a gente não tem como escapar, não tem como você sair da infância e ir para a fase adulta. Nós temos que passar pela adolescência, isso faz parte, né? E só que esse passar nos traz, muitas vezes, os conflitos. Né? Por quê? O que está acontecendo hoje? Vamos falar do século XXI. O que está acontecendo hoje? Por que existem tantos conflitos? Tem como a doutrina espírita explicar isso? Pelo menos dar uma luz no fim do túnel? Por que está tendo tantos conflitos nessa fase de adolescente? Por que tem tanto adolescente entrando para o crime, tanto adolescente sendo mãe, né? Tantos adolescentes indo pelo caminho das drogas, por outros caminhos também, né? O furto, o crime. O que está acontecendo com essa geração? Vamos lá. A reencarnação, você não sabe, a doutrina espírita, né? A gente não só acredita, como tem certeza da reencarnação. E a reencarnação, ela digamos, fica mais sólida a partir da adolescência. Quando a gente é ainda muito criança, 3, 4, 5 anos, é muito comum, às vezes, a gente lembrar de coisas que a gente viveu na vida passada. Muitas famílias não dão bola, até porque não conhecem nada a respeito de reencarnação. Às vezes a criança fala, acha que é coisa de criança, mas às vezes ela fala algumas coisas, ela traz, às vezes, uma tendência que é do passado. Claro que quando a gente já tem um certo, digamos assim, um certo contato com a questão da reencarnação, a gente já fica um pouco mais ligado. Né? Se ela fala alguma coisa a respeito, a gente já fica, né, mais atento, mas geralmente a maioria não. A maioria das vezes das pessoas não acabam não dando bola para isso. E a gente ainda está no corpo, a gente está no corpo físico, mas ainda
digamos assim, os laços ainda não estão ainda bem firmes. Então, por isso que acontecem essas lembranças. Chegando aos 7, 8 anos, com algumas exceções, chega até mais, né, com 10, 12, 13 anos, mas geralmente 7, 8 anos já, o espírito já, praticamente como se tivesse se encaixado melhor. Na adolescência, ele se fortalece mais ainda. E esse fortalecer, que eu falei ali antes, é que começa a aparecer o verdadeiro caráter, muitas vezes, que a gente traz do passado. Claro que nós vamos colocar aqui a questão cultural do país onde esse adolescente, né? Estou falando do adolescente de um modo geral, planeta Terra, não só do Brasil. A questão cultural, a questão religiosa, que norteia também a família, e a questão da família também. A cultura familiar, como ela é constituída, né? A gente sabe que são famílias e famílias. Então, imagine a criança vivendo num mundo de fantasia, de brincadeira, sem se preocupar com botar comida na mesa, com roupa e etc. Ela está vivendo como ela tem que viver, né? Estudando apenas, e de repente ela chega numa fase onde a maioria das pessoas, por incrível que pareça, começa a cobrar dela coisas que já não é mais de criança. Já começa a vir, mas você não é mais criança, você já está bem velhinho, né? Você está bem velhinha, já está na hora de aprender. E ele está naquele turbilhão de coisas se transformando, a menina com os seios, com os quadris ficando mais largos, os seios naturalmente crescendo, o menino já com aquela voz de taquara rachada, né? A gente sabe, aquela voz fininha começa a ficar um pouco mais grossa, começa aquela vozinha fica chata, o menino começa a vir com barba, começa a vir os pelos pubianos, e aí aquela transformação, os hormônios acelerados, né? E a sociedade nos cobrando uma postura já quase de adulto. Mas eu não sou adulto. Eu sou ainda adolescente. Ainda muitas vezes alguns dizem assim, mas eu sou criança ainda. Apesar que ele não é mais criança, mas ele quer ser criança. Ele quer ficar brincando. Ele quer ficar naquela vida como se fosse uma redoma de vidro. E agora ele está numa fase que ele já é cobrado, e muitas vezes é cobrado de uma forma muito assim brusca. E ele é colocado praticamente num caldeirão, digamos assim, e dança agora. Te vira nesse caldeirão fervendo. Por quê? Porque a sociedade, a gente sabe que a nossa sociedade, hoje, ela está mais rápida do que há uns 30, 40 anos atrás. Não sei se vocês devem com certeza lembrar, né? Eu não sou tão velho como me pareço ser, apenas o cabelo branco, sou ainda novo, 49 anos, mas já vim com os cabelos brancos já, né? Eu lembro que o tempo era diferente. Eu vi também uma pesquisa também, falando que era realmente, o tempo passava um pouco mais devagar, mais lento do que hoje. Hoje é muito mais rápido. Até porque temos que acompanhar, digamos, a Terra está acompanhando a tecnologia, tudo se desenvolve muito rápido. E nós tínhamos tempo de fazer essa transição da criança para o adulto, da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto. Nós parece que tínhamos mais tempo para degustar isso, para vivenciar. E hoje parece que tudo é muito rápido. A criança está ficando adulto praticamente, não está nem passando pela fase da adolescência, que é tão necessário para nós. A menina já está com 7, 8 anos passando aquele batom vermelho, já está querendo usar a mini saia, já está querendo usar o salto alto, já está querendo ser mulher, e não passou pela adolescência ainda. O menino já está querendo já beijar todas, ainda tem 7, 8 anos. E eu falo isso como professor, né, como às vezes eu vejo. Falando papo que na minha época, meu Deus, eu estava, na idade deles, eu estava pensando em brincar de carrinho. Brincar de soldadinho, de carrinho, fazer estradinha no chão. Bem inocente. Né? E eles já estão querendo beijar na boca. E tu fica assim, oh, meu Deus do céu, piada isso, nem pelo no sovaco não tem, já está querendo beijar. A gente fica assim, tá louco, rapaz, vai brincar de carrinho? Que carrinho, professor? Beijar aquela menina, não sei. Olha só como as coisas estão bem diferentes. Né? E esse diferente, esse mundo que está indo muito rápido, né, está colocando os nossos adolescentes um caminho que a gente já está vendo isso na televisão. Um caminho que muitas vezes não é um caminho sadio, um caminho saudável.
né? E aí eu vou jogar novamente a questão da cultural, a questão de contexto familiar e religioso. Quando o adolescente começa a sentir os hormônios bater, e a gente diz que os adolescentes eles pingam o hormônio, né? Aí vem a questão da sexualidade. E aí a questão da sexualidade ela é muito forte. Ainda mais numa sociedade como nós temos hoje, uma mídia muito, digamos assim, ela é muito irresponsável de uma certa maneira, coloca o adolescente frente às sensações de todos os tipos. A sensação de estar vendo uma mulher seminua, de um homem todo musculoso, o apelo para que ele já beije, que ele já tenha uma namorada, que ele já tenha um namorado. A menina já começa a ver as outras meninas também muito novas, já usando roupas que a gente na época não usava, né? A gente já usava roupa de adolescente, de pré-adolescente, a gente não usava roupa de adulto. E esse chamamento aí da mídia, esse apelo da sexualidade, vocês podem ver, se você ver um comercial de cerveja, o que aparece? A mulher vestindo um biquíni, uma modelo, corpo escultural, que ali a maioria das mulheres brasileiras não tem aquele corpo, e nem vão ter, né, porque a nossa anatomia é outra, mas é aquele modelo que é padronizado pela mídia, e o apelo da sexualidade com o prazer da cerveja. Da comida a mesma coisa e por aí vai. E o adolescente ali, assistindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo. E aí começa o conflito na cabeça dele. Quando ele começa a externar essa sexualidade de modo, obviamente, né, de modo errado, digamos assim, ou equivocado, às vezes não tem a família ali presente, porque são famílias e famílias. Tem a família que ela é presente, que ela é alerta em relação àquilo que ela está vendo acontecendo para o filho, ela acompanha o que ele está vendo, o que ele está se transformando, que caminho ele está tomando, como tem aquela que é mais ou menos, ou o pai ou a mãe vê, mas o outro não vê, ou aquela família que nenhum de ambos não vê o que está acontecendo. Quando vem, já aconteceu. Aí começa uma acusação, é teu erro, você que não foi você que é culpado, foi você que é culpado, porque você não olha para o teu filho, porque teu filho está crescendo. Aí começam os conflitos familiares muito grandes, porque às vezes a gente está numa vibe muito louca de trabalhar, conseguir dinheiro, sobreviver, comer, e pagar conta, e vai indo. É a sociedade consumista, né? E o adolescente está nesse meio. Então ele está ali vendo aquela coisa sensual na frente dele, tanto o menino quanto o menino, não é só menino não, tá? A menina também, tá? E ele não sabe o que fazer com aquelas informações. Porque o pai está ocupado, né? Não estou querendo botar culpa pai e mãe aqui, mas estou falando que tem esses tipos de famílias. O pai às vezes está ocupado, a mãe também está ocupada naquela correria, e ele está vendo tudo aquilo, a sexualidade dele se aflorando. A sexualidade não tem nenhum problema. O problema não é a sexualidade. O problema é a sexualidade levado à pornografia, levado a ter o prazer com qualquer uma. Isso é comum, é como se trocar de roupa. Né? Hoje, uma vez, eu lembro que uma conversa com meus alunos da noite, já são praticamente quase adultos, e eu estava fazendo um exercício, eu estava corrigindo algumas coisas na mesa, então tinha umas meninas conversando, e o papo delas assim, eu fui num lugar tal, não lembro mais o lugar, eu beijei 10. Eu olhei assim, ó, meu Deus, ela beijou 10. Eu olhei fazendo de conta que eu não estava escutando, mas com a orelha assim, né? Cara, ela beijou 10. E na minha época não tinha beijar 10. Se a menina beijasse 10, meu Deus, coitada da menina. E o menino também, se beijasse 10, era né, como se dizia, um galinha, né, como se chamava, né? E elas falando assim, como se tivesse assim, ó, eu comi 2 sanduíches. Eu tomei 2 sanduíches e uma Coca-Cola. Assim, eu beijei 10. Aí daqui a pouco eu fui obrigado a parar e disse, não, vocês beijam 10 mesmo? É mentira de vocês. Não, professora, mas como é que vocês beijam 10? Assim, aí elas me contaram, falaram, a gente beija... Aí veio uma ideia assim na minha cabeça. Eu peguei, aí eu tinha a minha mochila ali, né? Eu peguei assim, ó, eu tirei a minha escova de dentes, assim, ó, vai lá e escova, quer escovar teu dente, escova com a minha escova aqui, ó. Oi, não vai usar a tua escova de dentes? Assim, como que não?
Por que não? Tu não beijou 10 caras? Por que tu não escova com a minha escova de dente? Tu beijou 10 bocas, não sabe nem onde é que eles botaram a boca. 10 bocas tem um monte de bactérias. Porque a boca da gente tem bactérias. E tu não quer escovar com a minha escova, que é mais limpa, que eu ainda limpei ela ainda, lavei ela bem. Tu queres usar a minha escova de dente? Olha só, engraçado, tu beijou 10. Eu disse, bom, eu não sou teu pai, não sou, mas eu acho que, né? Então, essas coisas assim, esses tipos de comportamento da sexualidade, são movidos por vários fatores. A gente hoje tem uma mídia que dá muita informação, mas ao mesmo tempo que ela dá uma informação, ela desinforma. Nós temos duas coisas. Na nossa época, pelo menos na minha época, eu lembro, que a informação vinha devagar. E parece que a gente tinha mais tempo de digerir. E agora é tanta informação que eles não sabem o que fazer com aquilo e não entendem metade do que vem para eles e causa uma desinformação total na cabeça deles. Então eles acabam sendo levados pelo quê? Pela questão da paixão, pela questão do prazer. Porque na mídia acontece, ver filmes, novelas, é natural você beijar 10 homens ou 10 mulheres numa noite. É natural você estar aqui beijando a menina, daqui a pouco você vira assim, oi, tudo bom? Beijar outra. E todo mundo acha isso tudo muito natural. Eu diria que não é questão de ser natural ou não, mas é onde isso te leva. Então o adolescente está nesse fervor da sexualidade e ele não tem as informações. Será que o meu corpo está mudando? Eu tenho desejo. Porque isso é natural. Falar de sexualidade parece um tabu, né? Até às vezes um pouco no meio espírita também. Mas a questão da sexualidade, isso é normal. Todos nós sentimos. Uns mais, outros menos. O adolescente sente. Tem curiosidade? Tem. Tem muitas, inclusive, na curiosidade engravidam. Ou são pais. Porque a questão do preservativo, todo mundo fala, mas é tão comum, está tudo na mídia, mas não tem alguém que converse. Por isso que eu digo que a questão da família é importante. Não tem alguém, um pai presente. A minha filha já desde 9, 10 anos sabia da questão do preservativo. Como se nascia criança, como se fazia. Claro que não precisei mostrar um filme pornográfico para ela, por causa disso, mas a gente explicava, até porque a minha esposa é da área da enfermagem. Então, a gente sempre conversou abertamente, sem mostrar um filme pornográfico, como tem família que faz. Que eu já vi, tá? Por incrível que pareça. Tem gente que... meu filho precisa aprender como é que se faz filho, então vai lá botar um homem e uma mulher tendo o coito. Não precisa. E ela nunca viu. E ela sabia. Sabia do preservativo. Ela via o preservativo no meu bidê, eu já expliquei para ela, tirei, mostrei para ela o preservativo que eu uso, porque as pessoas não podem usar, tomar pílula, e eu usava, e ela tinha 9, 10 anos. Mas eu expliquei dentro da capacidade de entendimento dela. Não fui além, não precisei mostrar foto, nada. Mas eu expliquei para que servia. E ela cresceu sabendo do uso do preservativo. Hoje está com 19, vai fazer 19 anos, está com namorado, tudo. Eu sempre digo, olha, não esqueça do preservativo. Se for para fazer, não esqueça do preservativo. Então, o adolescente que não tem essa informação, os hormônios pingando, o conflito na cabeça dele é normal, aparentemente a mídia passa, a televisão passa, eles não fazem isso de propósito, mas é que as informações às vezes são passadas de um modo sem ter o bom senso, digamos assim. Ele pega aquilo e ele vai olhar para a primeira menina que ele vê, pronto, é você. Aí a gente acaba condenando ele, mas a gente já passou por isso também. Quem já não teve os seus desejos aqui? Todo mundo já teve. Nós somos seres humanos, nós não somos pedra. Todos nós tivemos. No tempo do vovô, bom, lá eram outros 500, lá era mais reprimido. A repressão era o extremo, e hoje parece que nós estamos vivendo o outro extremo, da libertinagem. É aí onde nós temos que encontrar o equilíbrio, que a doutrina espírita, inclusive, fala em muitos livros. O problema não é a sexualidade na adolescência ou na fase adulta, o problema é onde essa sexualidade nos leva. E o adolescente, com essa desinformação, ele acaba entrando na sexolatria, na pornografia, nos vídeos pornôs, e aí lá encontra já pedofilia, encontra um monte de coisas bizarrices de todos os tipos. E aquilo vira uma confusão na cabeça dele. E aí ele acha que
transar é como se fosse mascar chicletes. Ele esquece que tem a questão do comprometimento entre um casal, entre o gostar, tem todo um processo de conquista, de gostar, e também de se preservar. A menina precisa se preservar, ele também precisa se preservar para não ser pai, né, na adolescência, porque sempre o ônus acaba caindo na mulher. Sempre o ônus acaba caindo na menina, e não no menino. O menino se manda, a família até ajuda, tá? A tirar o menino, o corpo fora. A menina sempre acaba pagando o pato, né, em relação a isso. Ah, mas queimando essa sem vergonha aí. Né? Mas e ele? Onde é que ele anda? Onde é que está a parte dele? Por que só a menina? Por que não o menino? Né? Então tem tudo isso. E aí ele acaba achando que isso é normal fazer. Eu vejo pelos meus alunos. Eles acham que é bacana, é normal, mas se você pegar e conversar com ele, vocês vão ver que eles são tão ignorantes quanto eu era na minha época. Porque na época não tinha o Dr. Google, né? Não tinha essas coisas, a gente não tinha internet. Eu só fui ver algumas revistas assim mais calientes, porque meu irmão era mais velho e um dia deixou o armário aberto e eu peguei. Curioso, né? Para ver com 13... Eu ainda não tinha noção do que era, mas hoje eles têm. Mas eles não sabem o que fazer. E a gente acaba julgando o adolescente por causa disso. Né? O adolescente é pervertido. Não é que é pervertido, é que a nossa sociedade ela está doente. Olha os filmes, olha as novelas, olha a dinâmica das pessoas. Os adultos fazem também um pouco isso. Trocam de parceiros e parceiras assim, procurando a felicidade e nunca vão encontrar essa felicidade. Porque a felicidade não está no prazer passageiro do sexo ou do beijo. Ela está na construção entre duas pessoas, sejam de ambos os sexos ou sejam sexos diferentes. Ela está na construção do conhecer, do carinho, né? A paixão, todo começo, que fala com meus alunos, todo começo tem a paixão. A paixão se transforma depois no amor, no respeito, no carinho. Porque a paixão morre, ela vai, né? A gente quer dormir de conchinha, quer dormir abraçadinho, daqui a pouco você não quer mais. Um deita para um lado, outro deita para o outro. Porque a paixão vai acabando, mas fica isso. O adolescente precisa entender que a construção de um namoro, a construção de um relacionamento, não pode ser como mascar chicletes. Acabou o açúcar, joga fora. Tira outro, bota outro na boca. Mas falta o quê? Falta a questão da família, falta a questão dos pais. A gente está numa vibe muito doida, muito louca. Trabalhar, vou embora, não tenho tempo, fica ali no teu videogame, vai ver o teu filme, vai ver a série, vai ver o Netflix ali, vê ali, assiste o que... E não vê o que está vendo, o que não está assistindo, e ele fica ali. E esse conflito aqui não é só conflito de briga, é o conflito aqui, ó. E aí, muitas vezes, o pai, como diz a doutrina espírita, os pais muitas vezes também não têm esse amadurecimento. Trazem coisas lá do passado que não sabem como tratar agora aqui. Estão num conflito, muitas vezes até um conflito da sexualidade, conflito muitas vezes de sentimentos, e os pais também são doentes. Como é que eu vou tratar meu filho? E acaba tendo aí essas famílias que a gente chama de famílias desajustadas, famílias que eu já diria que, por outro nome, famílias em conflitos. Que todos nós temos problemas na família. Não tem um que diz assim, olha, a minha família é perfeita. Não, não existe. Até porque senão nós não estaríamos nesse planeta, nós estaríamos num outro planeta mais virtuoso. Nós temos conflitos, é normal. Para um planeta que nós estamos aqui de provas de expiação. Só que esse normal não pode ser tratado como indiferença. Esse normal tem que ser tratado de uma forma diferente. Nós temos que ir no âmago do problema. O adolescente está com um problema na questão da sexualidade, chama, conversa. Vai fazendo com que ele confie em você, mas também não vai assim, confiar para sentar o relho, não é isso. Tem coisas que a gente tem que dar um puxão de orelha. Que aí falta um pouquinho de pulso firme de alguns pais. Porque o adolescente é assim, ó, ele é um carrinho de rolimã descendo uma rua sem freio. Tu tem que botar um freio nisso aí, senão tu vai passar reto. Né? Você é o freio. Você, pai, mãe, avô, você é o freio. Mas o freio não um freio para botar ele lá embaixo, mas um freio para chamar para a razão. Ei, calma, para lá.
que você está fazendo? Isso é legal para você? O que você ganha com isso? Porque o adolescente, nós já fomos, né? Ele, muitas vezes, ele vem com informações que ele acha que aquilo é verdade. A internet está cheia de informações, mas nem tudo que está ali a gente pode tirar para benefício. Às vezes é coisa mentira, os fake news da vida, as desinformações que eles colocam, e ele pega aquilo e diz, não, pai está errado, a mãe está errada, isso aqui que é certo. Já vi muito adolescente falar isso. Aí a questão é conversar com ele. Porque antes o pai e a mãe, na infância, são os heróis. Mas pode ver, na adolescência já começa a não querer mais ficar com o pai e com a mãe. Que é com os coleguinhas, com os amiguinhos, porque tem a questão da sexualidade, o interesse por ela, por ele. Aí já começa, e o pai e a mãe já não dá, não se encaixa nisso. Mas a gente tem que manter esse laço, porque é um espírito que reencarnou, é um espírito que ele pode estar trazendo coisas para se depurar, para aprender. Porque vai que, vamos supor que teu filho ou tua filha tem a questão da sexolatria da outra vida. Ele vem para uma vida aqui para tentar se melhorar em relação ao que ele teve no passado. E aí você é daqueles que, deixa ela ver qualquer filme, não dá bola para o que ela vê na internet, para a televisão, deixa ela ver. E aí ela fica vendo, ela vai, na adolescência, começa a vir a personalidade, um conflito com o de antes e o de agora. Começa a vir essa personalidade ali dela, que ela trouxe da vida passada, que é a questão da sexolatria, vamos supor, né? E aí ela começa a dar vazão para isso, porque o pai e a mãe não estão nem aí, ninguém me vigia, eu estou livre, e a internet é um campo que ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, para o caminho ruim. E aí ela fica ali e se perde e vai. Aí começa a conhecer vários meninos, várias meninas, e vai indo, quando vê, acontece o pior. O desajuste emocional, com certeza, vai ser o prêmio dela lá na frente. Ou dele. É por isso que eu digo que a família ela tem um peso considerável, e a doutrina espírita sempre fala na questão da família. Nós temos que conversar, temos que vigiar, sem punir severamente. Eu sempre dei um puxão de orelha na minha. Sempre disfarçadamente eu olhava o que ela estava vendo na internet, ia lá no computador, obviamente, né, eu tive que entender um pouco de informática, para ver o que ela estava vendo. Mas eu nunca disse para ela. Porque eu e a mãe já sabíamos o que ela estava vendo, o que ela não estava vendo. Ela já estava com 12, 13 anos, 14 anos, já estava o corpo dela, ela sempre foi maior, zona, né, que ela tem quase 1,80 m hoje, né? Ela sempre foi grande, parecia que ela tinha 15 anos, ela tinha 12 anos, 11 anos. E eu sempre vigiei dessa forma, mas nunca ficava ali, mas está vendo isso, mas está vendo aquilo. E eu sempre dizia, esse programa aqui, tu acha que é legal para ti? Eu acho que não está legal para a tua idade, não sei. Aí ela argumentava comigo, né? E eu argumentava com ela, até que às vezes eu conseguia convencer ela. Vamos ver tal filme, e trocava. Mas às vezes nós não temos isso. E aí o adolescente entra num conflito, numa espiral de conflitos. E eu vejo hoje muitos adolescentes ali, adultos já praticamente, com um pensamento totalmente desvirtuado do que é sexualidade. A sexualidade é uma coisa bonita, uma coisa boa, só que ele tem que cuidar porque ele pode ser colocado para o caminho da pornografia, etc. Tal. Aí começa o namoro. O adolescente começa a ter um namoro. Aí já viu, né? A minha está com 19 e eu tenho um primeiro namorado agora, né? Aí eu, na brincadeira, falei assim para o menino. Aí eu disse assim, só um pouquinho, que eu vou lá pegar a arma do meu pai, a arma de caça, e a gente vai ter uma conversinha um pouquinho, mas e aí já ficou tudo assim, né? Coitado, né? Ele é mais alto que eu, mas tudo bem. A altura não quer dizer nada, né? Mas eu brincando com ele. Mas assim, o namoro, quem já não namorou aqui? Não é bom namorar? Não foi bom namorar? Não foi bom beijar? Não foi bom ter uma parceira, um parceiro? Mas agora, a gente tem que também conversar com o adolescente em relação ao namoro, que o namoro é um compromisso. Não é para casar, mas é um compromisso. E eu vejo muito, isso é muito na sociedade, que a traição se tornou algo assim, quase que uma medalha. Trair é chique, trair. Só que o trair é trair
no sentido da palavra literal mesmo. É atrair o amigo, atrair o companheiro, e trair a esposa, trair o esposo. Quem já fez, ok. Não está fazendo mais? Mudou. Mas quem continua, quem trai, quem continua com a traição, saiba que lá na frente, a lei da ação e reação, você vai ter uma reação em relação a isso. Não vai passar em branco. Nada passa em branco. É castigo divino? Não é questão de castigo. É que tudo que eu jogo para o universo, ele me retorna. Se eu jogo coisas boas, fidelidade, amizade, a fraternidade, ele vai me voltar isso para mim. Agora, se eu jogo mentira, fofoca, traição, em todo sentido, inclusive de matrimonial, né, ou seja, casado ou não casado na igreja, ou no cartório, ou só apenas comunhão de união estável, não importa, ou de amizade, é uma traição, é uma traição. Isso vai te retornar de alguma maneira para você. Então, o adolescente ele tem que ver que o namoro é um compromisso. E a gente tem que tentar encaminhar ele da melhor forma possível. Né? E assim, a gente tem uma questão da mídia que não é só na questão da sexualidade de um adolescente. Olha só o conflito que ele vai ter agora também. O ser e o ter. A mídia mostra muito o ter. Tu tem que ter um telefone de última hora, tu tem que ter uma camisa da marca, nem sei que marca essa camisa aqui, mas nunca dei bola para a marca, tem que ter uma marca, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter um carrão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E o adolescente ali, ele querendo. Quantos e quantos adolescentes aterrorizam os pais porque querem ter um telefone novo? Mas ele não usa nem 30% do que tem no telefone. Não usa. Ele usa para ver vídeo, para escutar música, o Zap e olha lá, para ligar e fazer. Não tem. Mas o consumismo, que aí entra na questão da bebida. É chique beber, é bonito beber. A minha filha hoje com 19, ela não tem o hábito de usar a bebida, mas às vezes ela sai e ela bebe. E eu sempre digo para ela, tu sabes, né? Tu nasceu na doutrina espírita, tu sabes o que vai levar se tu for demais na bebida. Não vai morrer porque tu tomou uma cervejinha, porque tu tomou alguma coisa com teus colegas. Mas tu sabe que é onde leva a bebida. É pecado? Não existe pecado. Mas tu tem que cuidar com a questão da bebida. Da mesma forma o cigarro, e da mesma forma a droga. Porque esse apelo de ter as coisas e não de ser, esse de ter, leva também a isso. Porque é chique você fumar, é chique você beber, é chique você usar uma droga de vez em quando. Só que quando você vê, você já está num caminho que é difícil de voltar. A droga mais poderosa que existe é o cigarro. Mas ela é aceita socialmente. Mas quem fuma aqui, ou quem já fumou, sabe que para escapar do cigarro, do vício do cigarro, é uma tortura para você se livrar do vício. E é punk. Eu já vi, porque eu já tive, a minha mulher uma época fumou, depois, deixou, depois ela entrou na casa espírita e ela deixou o cigarro. E teve uma vez que ela me deixou tão louca, eu fui lá, comprei uma carteira de cigarro e disse, fuma, pelo amor de Deus, porque eu não estava mais aguentando. Porque é difícil a abstinência do cigarro. É a nicotina. E mais outras coisas mais que tem no cigarro. E a mídia está ali. E o adolescente está ali, naquele conflito dele, e vendo aquilo tudo, dizendo assim, olha, é legal. Isso é bacana. Vocês entendem a cabeça do adolescente? Ele está amadurecendo, ele não tem o discernimento que nós temos como adulto, de saber que aquilo é ruim, e aquilo, ou aquilo é bom. Ele vê aquilo um pacote só, é um kit. E ele não tem muitas vezes discernimento. Claro que tem adolescentes e adolescentes. Aí é questão de espírito. Mas ele vê aquele pacote completo, sexualidade, a droga lícita, a bebida, ou a troca de casais, de namoro, enfim, e ele vê aquilo, é tranquilo. Aí ele entra em conflito com quem? Conosco, nós, pais e mães, avós e avós. Meu Deus, essa guria está perdida, essa guria está perdida, não é assim. Aí a gente começa a ter um conflito com eles. Só que a gente não para, porque muitas vezes
nós somos o culpado, ou os culpados, por ele ter, às vezes, entrado num caminho desses. Porque a gente não, quando ele estava saindo da infância para a adolescência, a gente não ficou vigiando, olhando, explicando, chamou para uma conversa. A gente sempre ali, apressado. Não, eu preciso ir embora. Não, vem com a tua mãe. Aí a mãe, mas agora eu não posso, vem com a tua avó. Aí a avó, coitada, entende menos do que ele, muitas vezes, já uma certa idade, e acaba indo para a televisão, para a internet. E aí depois, quando acontece, aí querem botar a culpa um no outro. Mas é difícil a gente administrar isso. Todos nós, eu não vou dizer que não tive conflito, mesmo sendo espírita, mesmo ela vindo de uma casa espírita, tive conflitos. Porque ela teve conflitos. Porque ela via na mídia, ela via as amigas fazendo, ela via assim, ela me questionava. Mas por que eu não posso fazer se ela também faz? Mas está lá na televisão. Por que eu não posso fazer isso aí também, pai? Aí eu dizia, não é que não pode. Aí eu explicava, dentro de uma visão espírita, quais as consequências. Sem ficar com aquele papo de que tu vai para um umbral, ou vai para o inferno, coisa parecida. Não tem. Tem a questão da lei da causa e efeito. Ação e reação. E hoje ela está mais segura nesse sentido. Ela sabe o que pode vir a acontecer com ela. Né? E a mídia ela é muito forte. Ela está 24 horas dentro da nossa casa. E ela não pede licença para entrar. Você liga um botão, você tem mais de 90 canais passando todo tipo de propaganda, desde aquela mais inocente até a mais punk, como se diz assim. E o adolescente ali, assistindo. Você no trabalho, ele ali. Foi para a aula, voltou, almoçou, está assistindo agora um filme e o filme está reproduzindo ideias. Às vezes de diretores que são equivocados, às vezes de diretores que têm um pensamento totalmente fora, né, da questão da moral, da ética, e está ali, assistindo. E quando se falar das drogas, é a mesma coisa. Por que as drogas estão avançando? Por que eles estão entrando no crime, os adolescentes hoje? Porque nós, sociedade, estamos doentes. Nós, não é botar a culpa no adolescente. Não basta prender ele ou matar ele. Porque a vida após a morte existe. Ele vai continuar tão pior quanto ele era ali, quando vivo. Nós temos que voltar atrás, parar para pensar e dizer, onde é que nós erramos? E eu posso dizer uma coisa, que é a falta da prática do Evangelho. Do que disse nosso Mestre Jesus Cristo, quando veio aqui, amai ao próximo como a si mesmo. Se nós amássemos 1% a mais, a Terra mudaria em pelo menos em 90% do que é hoje. Mas a gente não ama. A gente é egoísta ainda. A gente só pensa no umbigo da gente. A gente, se for para descascar e meter-lhe o sarrafo no companheiro, no parente, então, meu Deus, é 2 toques. A gente faz isso. A gente é limbarudo, limbaruda. A gente critica. E aí depois a gente diz assim, não, eu sou cristão. Aí depois acontece o quê? Acorda lá com a cara encharcada no lodo do lado do umbral, que nem André Luiz no filme. Não sabia nem por que estava ali. Aí eles vão dizer assim, tudo bem, querido? Chegasse aqui, nós estávamos te esperando. Assim, mas eu não era assim. Aí começam os mais, não adianta. Você era. E a gente é assim. Nós estamos falando de nossa sociedade. E aí o adolescente leva a culpa. Claro que de vez em quando dá uma vontade de dar uns puxão de orelha, dá. E eu acho que todo pai, toda mãe tem que dar um puxãozinho sim, quando precisa. Mas nós temos que ver também que a sociedade está doente. Não toda, não está perdida. Isso eu não acredito. Tem muita gente boa aqui ainda. Muita gente fazendo trabalho no caminho do bem. Muita gente trabalhando com adolescente, resgatando essa gente, esses espíritos que estão ali encharcados pela sexolatria, pelas drogas. Tem muita gente fazendo trabalho, muito adolescente trabalhando no caminho do bem, seja em qualquer religião, seja espírita, protestante, católica, judaísmo, muçulmano. Tem muito adolescente fazendo trabalhos aí de ajuda ao próximo, dando exemplo para os adultos. Nós temos muitos. É que a gente só vê o lado negativo das coisas. Mas como é sobre conflitos, é dos conflitos que eu estou falando. E isso tem uma razão. A falta de uma estrutura familiar
Tá? Não pense na palavra estrutura familiar como perfeição, porque nós não somos perfeitos. Não existe, mas uma estrutura que eu estou dizendo é uma estrutura de falar abertamente, conversar com esse adolescente, trazer ele para perto de você e não expulsar ele. Não basta só dizer não, brigar e não basta só fazer isso. Você tem que chamar ele para uma conversa. Tem vezes que eu já briguei, tem vezes que eu já vi coisa errada com a minha filha. Aí o padre disse, não é esse caminho, não é isso que eu aprendi na doutrina espírita. Eu tenho que voltar atrás e eu tenho que conversar com ela. E assim foi indo, e assim a gente foi construindo. Eu estou falando, não isso como um exemplo, porque cada família é uma família. Eu com ela e com a minha esposa é uma coisa. Vocês ali são já outra, diferente, é uma dinâmica diferente. Mas a gente tem que atacar esse conflito de um modo que a gente possa resgatar esse adolescente para um caminho que seja do estudo, caminho que seja para um emprego, seja qual que ele quiser. Se ele quiser ser professor, advogado, médico, engenheiro, se ele quer ser um comerciante, se ele quiser, não importa, mas tentar direcionar ele. Que as coisas têm uma reação, o namoro, a gravidez, tudo tem que ter responsabilidade, fazer ele valorizar as coisas. Porque eu vejo muito pai assim, eu amo tanto as minhas filhas, aí vai lá dar tudo para elas. Aí elas estão caindo no ter, não no ser. Elas têm que valorizar, aprender a valorizar o que elas têm. Não é a quantidade de dinheiro ou de presente não indica amor. Porque tem pai que enche o filho de carro Porsche, de Ferrari, e ele está ali no vazio. Aí acaba entrando para onde? Caminho suicídio. Meu Deus, mas ela era tão rica e ela se matou. Por quê? Porque o pai e a mãe, muitas vezes, é só no ter, no ser, chamar esse ser para uma conversa, dar um beijo, boa noite, bom dia, abraçar, não tem. As coisas materiais, gente, são efêmeras, elas passam, elas ficam. O que nós levamos para o mundo espiritual é o carinho, o amor, a solidariedade, a fraternidade, a amizade, a fidelidade. Isso nós levamos para o mundo espiritual. Ou, não que a gente não possa ter ou dar alguma coisa para o nosso filho, um presente, ou até mesmo um celular, ou até mesmo uma roupa legal, tudo, não é isso. Mas quando você troca isso, né, e não dá o amor e dá esses presentes, você acaba entrando na questão do conflito. Ele vai, na cabeça dele, entrar num conflito. Pô, meu pai não gosta de mim. Eu teve adolescente que já falou para mim assim, pô, professor, meu pai nunca me beijou. Nunca me abraçou. Aí eles vão lá e me abraçam, ficam abraçando, eu fico lá abraçando eles. Porque eles não têm isso. E é uma carência. Isso vai causar um conflito. Isso vai fazer com que, a hora que ele chegue como adulto, ele acaba tratando o filho dele da mesma forma. Porque ele acaba reproduzindo o que o pai reproduziu com ele, o que ele fez com ele. Às vezes ele não consegue sair disso. E aí? Aí a gente, mais uma vez, eu caio naquilo. A nossa sociedade está doente e nós precisamos parar. Nós precisamos ser mais fraternais, nós precisamos... porque o adolescente doente hoje, conflitante hoje, com conflitos, é o adulto doente do amanhã. Porque nós já fomos adolescentes. Então a doutrina espírita explica o quê? Como somos espíritos... Nós vamos desencarnar, nós vamos continuar no mundo espiritual e nós vamos para o mundo espiritual doentes. Não existe mágica, gente. Ninguém vai sair daqui para lá achando que lá vai mudar muita coisa. Não vai. Você vai com os mesmos pensamentos, com as mesmas neuras, com os mesmos conflitos. Se o teu conflito foi emocional, você vai com conflito emocional. E aí, você pode chegar e olhar para alguns espíritos e dizer assim, querido, está vendo o teu filho, o caminho que ele tomou? Aí vai dizer assim, pois é, esse guri, esse piá aí, nunca aprendeu. Não. Você tem uma parcela de culpa disso aí. Aí vai dizer, mas como? Aí vamos voltar, vamos regredir, vamos passar o filminho lá. Quando tu estava lá que teu filho queria que tu assistisse um filme, tu dizia que não quero assistir contigo, estou vendo futebol. Quando teu filho queria que tu contasse uma história, tu dizia, não, eu não quero contar, pede para tua mãe. Quantas e quantas vezes ele chamou quando era
a criança, pré-adolescente, querendo você perto de ti e você distanciando. Depois que ele se distancia, que vai com a turminha do oba-oba, dos desavisados, dos equivocados, aí você quer puxar para perto, aí não adianta mais. Aí vai ter o conflito. Não é que não adiante mais, mas assim, você vai ter mais dificuldade para chamar ele para perto de ti. Aí é quase que um resgate. E aí é conflitante. Aí o conflito vai ser punk. E aí a gente tem que assumir a responsabilidade do erro da gente. Porque na doutrina espírita, aqui no Livro dos Espíritos, tem uma parte aqui que fala da responsabilidade dos pais. E caberá a cada pai e cada mãe responder quando o erro for seu. Não, por exemplo, se você tentou trazer ele na íntegra, ali na íntegra, estou pensando numa coisa, trazer ele para a vida íntegra ali, perfeita, um bom caminho, trabalhador, estudo, e ele resolve ir para um outro caminho, aí é o livre-arbítrio. Aí você não vai responder por isso. Mas quando você também tem a parcela de culpa, que você viu, a televisão que cuida, a internet que cuide dele, e ele fica naquela vibe, naquele conflito, naquela coisa, não tem ninguém para falar, porque o que eu mais vejo nos meus alunos é a falta de diálogo. Século XXI, da era da comunicação, nós não temos diálogo. Por aqui, ó. É tudo por aqui, ó. A gente não tem aquele abraço, aquele beijo, aquela, pô, cara, que bom te ver, vamos sentar, vamos conversar. Parece que tá aquela coisa assim, ó. Às vezes eu me pego fazendo isso também. Lá na minha casa ninguém come com um celular na mesa. Porque a gente tem que ter diálogo, e os adolescentes buscam isso. Então, gente, vamos, eu estou passando já mais do que tempo, né? Mas é que é um tema tão, eu tenho tanta coisa para falar aqui que eu não vou falar nenhum texto que eu coloquei. Mas aí, voltando para finalizar, quando o adolescente suicida-se, o que a gente fala? Meu, tão jovem, cara, tem uma vida pela frente. Ah, mas eles no mínimo deve ter vida com droga. No mínimo deve estar... Não, às vezes não. Às vezes faltou diálogo, faltou aquele beijo do pai que eles não têm, como já me falaram para mim. O abraço. Parece coisa boba, né? Mas o abraço faz a diferença. Pode salvar uma vida. Às vezes falta isso para esse adolescente mudar o comportamento dele. Esse comportamento violento que eles têm é quase como se fosse um grito de desespero diante do mundo conflitante, doente que eles estão ali. E às vezes a gente exige que eles sejam adultos, mas eles não são adultos ainda. Eles ainda estão naquele período ainda de questionamento, de questionar o pai, a mãe. Que bom, esse é bom que eles questionem. E tu tem que ter firmeza de mostrar o teu caráter e a tua moral de dizer, olha, eu não sou assim, eu não faço isso, porque a moral e o caráter é que contam. Porque se você não é, e querer dizer que é, meu amigo, tchau, ele já percebeu há muito tempo que você não é. Não adianta querer mentir. Ele não é mais aquela criança que você enganava que tinha Papai Noel. Que ele já aprendeu que Papai Noel não existe. Papai Noel foi você e a mamãe. Coelhinho da Páscoa também. Acabou, passou esse tempo. Então, a gente para evitar a gente ter adultos doentes, vamos trabalhar com os nossos adolescentes. Se você tem adolescente em casa, um pré-adolescente, converse. Converse com ele, faça com que ele tenha confiança em ti e também dê o retorno da confiança dele ou dela. Né? Aí você vai ter um filho que confia em você, a minha fala. Às vezes ela fala coisas que ela fez errado. Aí a gente, mas como não pode, não sei o quê. Aí ela, mas não dá tempo de falar com o pai, não, pai. Mas a gente acaba conversando, mas ela fala. Porque a gente puxou isso desde pequeno nela. E ela conta o que ela faz. Eu experimentei dar uma fumada no cigarro. Tu sabe o que é cigarro? Aí a gente começa a conversar com ela. Pronto, acabou. Já não vai mais, não fez mais. Mas que bom que ela contou para nós. E a gente não pode... Se eu começo a brigar e dar-lhe paulada nela, toda vez que ela me conta a verdade, o que ela vai fazer? Mentir. Não contar mais. E eu quero que ela faça o contrário, que ela continue contando para mim. Porque assim eu sei o que ela está fazendo e eu posso orientar ela. Esse é meu papel de pai. Esse é o papel de mãe e papel de pai de vocês, ou de avô ou de avó.
Então, gente, a adolescência faz parte da nossa vida. Não adianta. Nós temos que passar, nós vamos passar ou já passamos por ele. Nós somos espíritos e nós vamos aprendendo. E para a gente ter melhores a cada dia, cada ano que passa, cada século que passa, a gente tem que começar a mudar a partir de hoje. Ou olhar mais para eles, dar uma olhada melhor. Vamos ter cada vez menos adolescentes infratores, vamos oportunizar saúde, educação, esporte, que faz uma diferença danada na vida do adolescente, cultura, cinema, arte, teatro, balé, dança, isso faz uma diferença, e fez uma diferença muito grande na vida de muitos que não foram para o caminho do crime, porque entraram na dança, entraram no teatro, entraram no esporte. Nós temos que oportunizar e fazer com que isso aconteça sempre. E a conversa franca e o diálogo aberto. Não tem, essa doutrina espírita sempre fala, o diálogo verdadeiro, o diálogo aberto é a saída para os nossos males, até para nós adultos. Nós temos que nos unir mais, nos amar mais. Por isso que eu falei, se nós fizéssemos 1% do que Jesus Cristo falou, ou os outros profetas de outras religiões falaram, o mundo seria 90% melhor. Se a gente olhasse menos para o nosso umbigo e olhasse mais para o próximo. Tá ok? Bom, gente, é isso que eu tenho para falar. Infelizmente, não deu muito tempo, né? Muito obrigado.